Olá, professora! Seja muito bem-vinda a esse vídeo, onde nós vamos falar sobre as etapas do desenvolvimento motor das crianças, né, dos bebês de 0 a 2 anos. Então, antes de eu começar, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, que isso me ajuda bastante e também ajuda o YouTube a perceber que você gosta dos meus conteúdos e mostra para você toda vez que eu coloco vídeos novos aqui, combinado? Olha só, quando a gente fala de desenvolvimento motor, principalmente na etapa dos bebês, tem uma série de etapas, né, que os bebês têm que cumprir ali, de objetivos que eles têm que alcançar desse desenvolvimento de acordo com a idade. Então, para ficar bem claro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: existe uma etapa ideal, existe um tempo certo. Não dá pra gente ficar, cada bebê tem o seu tempo, a gente tem que esperar o bebê, respeitar o tempo dele, cada um é no seu tempo. Não é assim que funciona. Nós, profissionais da educação, precisamos ter esse olhar educador para identificar se o bebê está se desenvolvendo no tempo correto. Porque é nossa função fazer um aviso para a família, né? Fazer um relatório, informar a família se algo não estiver se desenvolvendo bem, para que a família procure um especialista. Então, obviamente, a gente não vai diagnosticar, a gente não vai tentar descobrir qual é o problema, a gente não vai começar a dar nome ali para o problema, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não faz parte da nossa função, mas precisamos orientar, né, chamar a família e falar, olha, tem alguma coisa diferente, o tempo certo seria esse, a criança ainda não desenvolveu isso ou aquilo, e aí a família, sim, pode procurar um especialista, seja um fisioterapeuta, um pediatra, neuropediatra, fono, enfim, qualquer especialista que seja, dependendo aí do que a criança apresente de atraso. E por que que isso é tão importante? Isso é extremamente importante porque quanto antes a gente percebe, antes a criança pode iniciar algum tipo de tratamento ou intervenção especializada. E quanto antes esse tratamento ou essa intervenção especializada é iniciado, maiores são as chances dessa criança, de fato, atingir o potencial exigido ou estabelecido para cada idade. Então, assim, a gente dá oportunidade para que cada criança desenvolva todo o seu potencial. Quanto antes, melhor sempre. Só que, se você não sabe quais são as etapas do desenvolvimento, como é que você vai saber se você tem um aluno atrasado ou não? Então, é para isso que a gente está aqui. E nesse vídeo eu vou te contar as etapas do desenvolvimento motor. Então, separa aí papel e caneta para você anotar. Não dá para a gente ficar dependendo da memória, né? Guardando todas essas informações, guardando fases ali, idades, né? Na memória. Então, prepara aí o seu papel e caneta. Se você não tá com papel e caneta, dá uma pausa. Espera aí, pega o papel e caneta e já faz as suas anotações aqui para você incluir nas suas pautas de observação no dia a dia, tudo bem? O primeiro deles é o sentar sem apoio, que acontece por volta de 5 meses a 7 meses. Então, entre 5 meses e meio e 7 meses, a criança tem que estar sentando sem apoio. Ai, Vivian, mas cada criança tem o seu tempo. Esse seu tempo, entre muitas aspas, é esse aqui, entre 5 meses e meio e 7 meses. Dentro desse período, cada uma vai se desenvolver no seu tempo, entende? Mas não é cada uma tem o seu tempo, uma foi com 8 meses, a outra com 9, a outra com 10, a outra com 12. Não, tem esse tempo aqui. Então, anota aí para você observar. Um outro marco que você vai observar é quando a criança fica em pé sozinha. E isso acontece entre 10 meses e meio e 14 meses. Então, né, próximo ali de 1 ano e um pouquinho depois de 1 ano e 2 meses. Então, entre 10 meses e meio e 14 meses, a criança fica em pé sozinha. Não quer dizer que ela anda ainda, mas ela se coloca em pé, ela consegue se segurar em banquinhos, na parede, né? Muitas vezes na gente, nas nossas pernas e tal, e ela se coloca em pé e fica em pé sozinha, tá? Entre 10 e meio e 14 meses. Depois, essa criança começa a andar.
E esse andar bem, ele começa em torno de 11 meses e vai até 14 meses e meio. Então, ali quando a criança passou um pouquinho, né, de um ano, ela já está andando bem. Perceba que, olha como ficar em pé e o andar bem, eles se encavalam, tá? Cada criança vai ter o seu tempo dentro dessa janela aqui, né, de idade. Então, a criança, ela começa a andar bem entre 11 meses e 14 meses e meio. Ou seja, até 14 meses ela tinha para ficar em pé. Depois, até 14 e meio, ela já tem que estar andando. E a gente vai acompanhando todas essas fases. Depois a gente passa para o andar para trás. Quando a criança anda para trás. Isso acontece por volta de 12 meses e meio, né? Um aninho e pouquinho ali. Até 16 meses e meio. Olha só. Então, de um ano até 16 meses, 1 ano e 4 meses e meio, a criança tem esse período para começar a andar para trás. Depois a criança começa a correr entre 14 e 20 meses. Quase chegando ali nos 2 anos, né? 20 meses. Então, entre 14 e 20 meses é o período em que a criança começa a correr. Subir escadas entre 14 e meio e 21 e meio. Entre 14 meses e meio e 21 meses e meio é quando a criança sobe escadas. E aí você pode estar falando assim, não, Vivi, aqui na minha escola, bem antes, as crianças estão subindo escadas, sobe de bumbum, sobe de gatinho. Perfeito, isso acontece mesmo. Mas nós estamos falando aqui do subir andando mesmo, né? Então, entre 14 e 6, né? 14 meses e meio e 21 meses e meio, a criança vai estar subindo escadas. Chutar bola é um outro marco super importante do desenvolvimento, porque trabalha muito a questão de equilíbrio, noção espacial, né? Então, essa habilidade de chutar bola é bem importante da gente observar e ela acontece entre 16 e 23 e meio. Então, entre 16 meses e 23 meses e meio, quase 2 aninhos, a criança aprende a chutar bolas. E pular com os 2 pés entre 22 meses e 2 anos e 4 meses, tá? Entre 22 meses, que é quase 2 aninhos, né? Tá quase completando 24 meses, que são 2 anos, a 2 anos e 4 meses. A criança vai pular com os 2 pés. Aliás, pular com os 2 pés é um marco importante, inclusive para a gente observar na fase do desfraude. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Anotou aí todas as informações? Observe no dia a dia, faça registros sobre os seus alunos, né? Sobre os seus bebês aí, com relação a esse desenvolvimento. E fique atenta a todas as etapas de todas as crianças, faça as anotações para depois você ter material para colocar nos seus relatórios. Combinado? Ficou algum marco importante aqui do desenvolvimento que você gostaria de saber e eu não coloquei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo para mim que eu posso gravar aí uma etapa 2 desse vídeo, colocando mais informações para você de acordo com as suas sugestões. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.